pecado corrompeu a natureza humana. E o texto áureo está em Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo. Isso mostra que o pecado não é apenas cometer um grande delito, mas também quando a gente falha em não viver conforme o padrão de Deus, ou a gente falha por não cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Todos pecaram e estão afastados de Deus. Ninguém está isento da culpa do pecado. Por mais que a gente tente ser bom, por melhor que a gente pareça ser, ou por melhor ser humano, o melhor ser humano, né? Nenhum de nós somos capazes de viver sem cometer pecado. Nenhum de nós somos capazes de viver sem errar. Nenhum de nós temos a capacidade de viver conforme o padrão que Deus estabeleceu para nós. Desde a pessoa mais justa até aquela mais pecadora, aquela que cometeu o pior pecado, ou pior falha, o pior erro diante dos olhos do ser humano, todas essas pessoas, elas vivem afastadas de Deus porque a natureza delas é pecaminosa. Lá em Eclesiastes 7:20 está escrito assim, na verdade, não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, o pecado, ele traz a separação de Deus, a morte física e a morte espiritual. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado, ele nos impede de experimentar a plenitude de Deus na nossa vida. E a verdade prática, o pecado é o elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Desde o nascimento, o ser humano ele já carrega a natureza pecaminosa. Nós já nascemos errado, né? Nós já nascemos errando o propósito de Deus na nossa vida, conforme eu falei anteriormente. Muita gente acredita que a gente nasce neutro, que o pecado ele é o fruto da influência do ambiente, o fruto da influência da sociedade, o fruto do ambiente em que a gente vive. Mas, na realidade, né, a Bíblia ela fala que o pecado faz parte da natureza humana desde o ventre. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta, ninguém precisa ensinar uma criança a gritar, ninguém precisa ensinar a criança a mentir. Ela já nasce com isso dentro dela. Ninguém precisa ensinar uma criança a chamar atenção para si. Ninguém precisa ensinar uma criança a fazer maldade. Então, desde cedo, a gente já vê os traços do pecado na natureza humana. O pecado, ele não é só atos errados, coisinhas que a gente comete de forma errada. É uma condição da alma. É uma condição que passou para nós como uma herança, né? Nós recebemos isso. Foi uma herança que veio desde do primeiro casal, desde Adão e Eva. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, assim como afastou o primeiro casal de Deus, assim como levou o primeiro casal a se afastar de Deus, a fugir da presença de Deus, o pecado, ele carrega isso até os dias de hoje. Então, todo homem nasce sem comunhão com Deus e essa comunhão precisa ser restaurada. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 3, versos 1, 6 e 7 e Romanos, capítulo 5, versos 12 ao 14. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
A introdução da nossa lição nos diz assim: o ser humano, criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então, desde o Éden, a humanidade ela foi corrompida pelo pecado. O plano original de Deus é que o homem vivesse em santidade e em comunhão com ele. Mas a desobediência trouxe corrupção, morte, separação espiritual. Satanás ele usou a dúvida para enganar a Eva. Quando ele fala assim, é assim que Deus disse? Então, o pecado, ele começa quando a gente começa a duvidar daquilo que Deus disse, a duvidar da palavra de Deus, ou colocar em dúvida aquilo que Deus disse, aquilo que está na palavra de Deus. Eva, ela ficou muito atraída pelo fruto. Então, quando ela viu que o fruto era agradável e desejava, né, os olhos dela desejavam aquilo, muitas vezes o pecado ele parece atraente aos nossos olhos. Mas a gente nem lembra, né, que por trás do pecado está a consequência dele. Muitas vezes ele está tão atraente que a gente esquece que tem uma consequência para isso. E Deus tinha deixado claro que teria consequência. Deus deixa claro para o homem que o dia que ele comer, ele ia morrer. E nós também temos essa consciência, né? Que quando nós cometemos uma falha, ou quando nós cometemos um ato que nós sabemos, nós temos consciência de que é errado, todos nós sabemos que existe uma consequência por trás disso. Mas muitas vezes nós não pensamos que a gente vai ter que chegar na consequência. Geralmente o pecado, ele atrai pelo que vai receber nesse momento. É o ato momentâneo, o prazer momentâneo, né? Foi aquilo que a mulher fez. Ela desejou e ela cometeu um ato momentâneo sem pensar que teria consequência. É exatamente isso que o pecado faz. Ele esconde a consequência atrás de si. Então, mostra todo o prazer do momento, toda uma vantagem, né, entre aspas, mas esconde que vai ter uma consequência. É igual um anzol, uma isca, né, que tá ali no anzol, o peixe vê aquela comida e ele nem percebe que tem um perigo atrás daquela delícia, né, daquela comida que tá ali para ele saborear. Assim é o pecado. Antes do pecado, o homem estava nu, mas não se envergonhava, nem tinha essa consciência de que estava nu. Depois do pecado, eles passaram a sentir culpa, sentir medo, sentir vergonha. Então, o pecado, ele não afeta só a vida espiritual, mas ele traz a morte física e a morte eterna. A pior morte é a separação de Deus. A morte nunca foi o plano original de Deus. Deus criou o homem para a eternidade, nunca para a morte. E é por isso que o homem que não conhece a Deus, ele tem pânico, tem medo de pensar na morte, tem medo da morte. Porque o ser humano não foi criado para passar pela morte. O primeiro ponto da nossa lição, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Primeiro subtópico, o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Era antigamente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com a sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Deus é santo e perfeito. É o criador de todas as coisas. E aí a gente pergunta, mas como que surgiu o pecado? A resposta está nas escrituras. O pecado, ele teve origem no coração de um ser criado por Deus. Lúcifer, que se tornou Satanás, ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria, cheio de beleza. Ele servia a Deus, mas o orgulho e a ambição
corromperam o coração de Lúcifer, daquele ser de luz, aquele ser iluminado que foi criado ou criatura de Deus. É mais ou menos como um funcionário leal, né? Aquele funcionário exemplar que de repente se rebela contra o chefe, contra o patrão e tenta ali tomar o controle da empresa. Foi exatamente isso que Lúcifer fez contra Deus. Satanás não caiu sozinho, porque quando uma pessoa faz algo dessa natureza, ele já começa a levar outras pessoas ou arrastar outras pessoas junto com ele. Assim foi Satanás, que arrastou ali 1/3 dos anjos para com ele junto nessa rebelião. Esses anjos, eles se tornaram os demônios que hoje operam no mundo enganando as pessoas, e esse é o Satanás que usou a serpente ali para enganar Eva e fazer o pecado entrar no mundo. E ele não mudou a estratégia, continua usando da mentira para afastar as pessoas de Deus, continua colocando dúvida ou plantando dúvida no coração das pessoas, principalmente contra Deus, contra aquilo que Deus fala, contra aquilo que é a verdade das Escrituras. Ele sempre está ali plantando uma dúvida, colocando a dúvida no coração do homem. É igual um vírus do computador, né? Parece pequeno, às vezes é uma dúvida pequena ali, mas quando aquele vírus pequenininho infecta, ele corrompe todo o sistema. Assim é o que o diabo faz. Parece que é um negócio tão pequenininho que ele planta no coração das pessoas, mas quando aquilo toma corpo, acaba destruindo todo o ser humano e ainda muitas pessoas que estão em volta. Assim é o pecado. Satanás é real e atua no mundo real, tá? Então, a forma mais eficaz de resistir o diabo é a gente viver na presença de Deus e ser obediente à palavra de Deus. E nós só vamos ser obedientes à palavra de Deus quando nós conhecermos a palavra de Deus, ou quando nós conhecemos a palavra de Deus. Segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram esconder-se da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e, em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então, desde o Éden, a humanidade ela experimentou a pior tragédia da história. A pior tragédia da história foi a separação de Deus, quando o homem se separou de Deus. Esse é o capítulo mais triste da humanidade, né? O capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, quando Adão e Eva eles desobedeceram ao Senhor, algo muito pior do que a morte física aconteceu com eles, que foi a morte espiritual, ou seja, a separação deles de Deus, a morte espiritual. Eles morreram de forma espiritual. Então, antes do pecado, o casal, Adão e Eva, eles estavam nus e não tinha vergonha. Eles tinham encontros diários com Deus, mas o pecado afastou a comunhão de Deus. E através do pecado, os olhos deles se abriram. Então, eles começaram a sentir vergonha, a sentir culpa, a sentir medo. Então, a primeira reação que eles tiveram foi de se cobrir, ou encobrir a própria culpa, né? Então, antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham comunhão direta com Deus. Eles falavam diretamente com Deus. Depois do pecado, o medo e a vergonha levaram eles a fugir da presença de Deus. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Pecado, ele corta a comunhão do homem com Deus. Ele corta a nossa comunhão com Deus. Deus é santo e ele não tem comunhão com o pecado. Então, a separação de Deus gera uma morte espiritual, um vazio, uma insatisfação. É por isso que o homem sente esse vazio, essa insatisfação dentro de si quando não tem a presença de Deus ou quando vive num mundo de pecado. E aí tenta preencher de várias formas. A morte espiritual, ela atingiu toda a humanidade. Conforme eu falei agora há pouco, foi como se fosse uma herança que foi deixada para a humanidade e todos nós fazemos parte ou recebemos essa herança em nós. É como assim, como um copo de água bem limpa e pura, né? E de repente cai ali uma gota de um veneno mortal. Toda aquela água do copo vai ser contaminada e até a última gota de água daquele copo está contaminada. E vai se tornar ali um veneno mortal. Então, o pecado
que atingiu Adão, que afetou Adão e a Eva lá no paraíso, lá no jardim, lá no Éden, ele é o mesmo que passou para todas as gerações, né? Virou a herança da humanidade. Todos nós nascemos espiritualmente mortos e precisamos de restauração, de justificação e de salvação. E o terceiro subtópico, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transgressão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, mas afirma essa realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Então, a consequência da queda do homem lá no Éden não foi um erro isolado, mas foi um evento que trouxe consequência profunda para toda a humanidade. Por meio dessa desobediência de Adão, né? Por meio da desobediência de Adão, o pecado ele entrou no mundo e afetou toda a criação. A relação do homem com Deus e até mesmo o destino eterno da humanidade. Imagina assim, um castelo de carta. De repente, tira uma carta lá da base, lá embaixo, toda aquela estrutura vai desmoronar. Foi exatamente isso que foi a queda de Adão, a queda do homem, né? Um ato de desobediência afetou toda a geração humana, ou toda a descendência da raça humana, afetou toda a raça humana. O pecado, ele não existia na criação original. Ele entrou no mundo através da desobediência de Adão. Desde então, todo mundo nasce, ou todo ser humano nasce dentro ou debaixo da natureza pecaminosa, distante de Deus. Essa foi a herança que Adão deixou para a humanidade. Então, através dele veio a culpa, a vergonha, o medo, o afastamento da presença de Deus, ou seja, uma morte espiritual. A humanidade perdeu a imortabilidade, né? Porque Deus fez o homem imortal, de forma imortal. E o pecado trouxe a morte física, além de outras consequências, como dor no parto. A mulher passaria a enfrentar dor no parto e ainda os desafios no casamento, né? O trabalho árduo, ou seja, o trabalho se tornou cansativo, difícil. O pecado trouxe sofrimento para todas as áreas. Até a terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos. A queda do homem, ela trouxe uma destruição para todas as áreas. Ou seja, o pecado tem o poder de devastar, destruir tudo. Quarto subtópico, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de reconhecer ou de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. O pecado, ele não afetou só a humanidade, mas ele espalhou, né, em todas as dimensões do ser humano, da terra, conforme eu falei agora há pouco. Mas dentro do ser humano, a gente vai ver que ele afetou tanto o corpo, como a alma, como o espírito. Ele afetou todo ele corrompeu, né? Ele corrompeu todo o ser humano. É o que eu falei agora há pouco. Um pequeno vírus, né, pode corromper todo o sistema de um computador. E é isso que aconteceu com o pecado. Ele corrompeu todas as áreas humanas, né? O físico, as emoções, a mente, a relação do homem com Deus, a capacidade do homem escolher. O homem, quando ele não tem Deus, ele escolhe pelo pecado sem sentir culpa, sem sentir remorso, sem ter sentimento de arrependimento. O pecado trouxe doença, trouxe degeneração para o corpo físico. Deus criou o homem para ser imortal, para não ter doenças, mas o pecado trouxe consigo a morte física, as doenças. O pecado teve ação nas emoções, nas vontades, no pensamento. O homem pode ter pensamentos terríveis. O pecado fez o homem ter desejo distorcido, mente cauterizada, emoções destrutivas. O homem tem a capacidade até de se automutilar
O homem tem a capacidade de fazer mal contra si mesmo, contra o próprio corpo. Então, o espírito humano, ele é a parte que se conecta com Deus. E o pecado destruiu essa conexão. Então, ele afastou o homem da presença de Deus. Então, o pecado, ele afetou até a capacidade de escolha do ser humano. O homem pecador, ele rejeita a verdade e se esconde atrás dos erros de forma voluntária. Ele se esconde voluntariamente atrás dos próprios erros, assim como fez Adão quando Deus apareceu e lhe questionou, né, o que aconteceu. E ele se escondeu e passou a culpa adiante. Isso é o que o pecado faz. E o segundo ponto da nossa lição: a heresia que nega o advento do pecado. Primeiro subtópico, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, pois parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes da ideia pelagianista. A fonte doutrinária pelagiana são os escritos de seus oponentes. Não existe nada do lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a teologia se resume nisso: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento dele. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. B. A resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem, pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade, é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria existência humana. Então vamos lá. Ao longo da história da igreja, surgiu várias heresias que tentaram distorcer a doutrina bíblica da salvação. O pelagianismo é uma das mais perigosas. E é de todas, talvez essa que é a que a gente mais vê nos nossos dias. Porque ela nega o pecado original, nega a necessidade da graça de Deus para a salvação. Seria mais ou menos assim, imagina um homem, uma pessoa, né, um ser humano que deseja atravessar o oceano a nado, confiando que ele vai conseguir e com a sua própria força, sem colete salva-vida, ele vai conseguir. Essa é a ideia do pelagianismo, né? Ele ensina que o homem pode se salvar sem a ajuda de Deus. Então, os principais ensinamentos do pelagianismo é exatamente isso, que o homem nasce sem o pecado original. Pelágio ensina que Adão pecou de forma individual, que ele pecou e o pecado dele só teve consequência para ele, em que toda pessoa ela nasce sem a corrupção espiritual, que ele nasce sem a corrupção moral e que ela vai se corrompendo de acordo com o ambiente onde vive. Essa doutrina pelagianista, ela diz que o homem pode escolher se ele vai fazer o bem ou se ele vai fazer o mal por sua própria força. Então, segundo Pelágio, a graça de Deus ela não é necessária para a salvação. A salvação só depende do homem ser bom ou ser ruim, depende das obras dele. Então, ele ensina que o homem pode se tornar justo por esforço próprio, assim como ele pode, por escolha própria, ser uma pessoa má. Mas a Bíblia, ela ensina que o pecado de Adão, ele afetou a humanidade e que todos nascem espiritualmente mortos, incapazes de se salvar por si mesmo. Até uma criança não precisa ser ensinada a fazer coisa errada. Ela já nasce sabendo fazer o que é errado. Por isso que a criança leva muito mais não do que sim. Porque ela já nasce fazendo o que é errado. Precisa ensinar ela a fazer o que é certo. Então isso é um fato. Desde cedo o pecado ele já se manifesta na natureza humana. E todo ser humano precisa ser justificado. O pelagianismo ele afirma que todo homem pode ser justificado apresentando diante de Deus suas boas obras.
E isso está presente em muitas religiões. Então tem muita gente que ensina que o homem só precisa ser bom para ser salvo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, então para mim tá tudo certo. Eu não tô desagradando a Deus, para mim tá tudo certo, eu já tô salvo. Acontece que a salvação ela não tá no esforço humano, mas ela tá no sacrifício de Cristo na cruz. O cristão precisa viver pela graça e não pelos seus próprios méritos. Não é fazendo bem, não é ajudando o próximo que nós vamos ser salvos, mas é viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus. E é pela graça que é a nossa salvação. Nós não somos salvos pelas nossas obras, apesar de que, quando nós somos salvos, quando nós pertencemos a Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós vamos fazer boas obras, nós vamos praticar boas obras. Mas não são as boas obras que vai nos levar à salvação. Ou seja, não são as boas obras que nos levam à salvação, mas a salvação nos leva a praticar boas obras. Segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecadores ou pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. A morte de Jesus na cruz é o centro da fé cristã. Sem a morte de Jesus, não tem salvação. Porque foi por meio do sacrifício de Jesus na cruz que os pecadores receberam, né? Que nós pecadores recebemos a redenção, a reconciliação com Deus. No entanto, diferentes religiões elas possuem interpretação distinta sobre a questão da crucificação. O islamismo, por exemplo, nega que Jesus morreu na cruz. Eles afirmam que Deus levou Jesus para o céu e que uma outra pessoa morreu no lugar de Jesus. Lá no Alcorão, a Surata 4, 157, está escrito assim, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Ou seja, o islamismo, ele ensina que Jesus não foi crucificado, que uma outra pessoa foi crucificada no lugar de Jesus. Foi uma simulação ali da morte de Cristo, da crucificação. Então, segundo o Alcorão, Deus ele teria levado Jesus para o céu sem que Jesus morresse. E a Surata 4, 158, diz assim, mas Deus elevou Jesus a si mesmo. Ou seja, eles acreditam que houve uma ressurreição sem Jesus passar pela morte. Foi levado para Deus ou ressuscitou sem passar pela morte. E quais são as consequências desse ensino, né? Se Jesus não morreu na cruz, então não tem sacrifício pelos pecados. A humanidade ela continuaria perdida. A crucificação era um escândalo para o judeu e uma loucura para o grego. Então, por essa razão, eles buscavam uma maneira de modificar a história. 1 Coríntios 1, 23 está escrito assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, os judeus, eles esperavam um Messias conquistador, um Messias que não morresse. Os gregos viam a cruz como uma loucura, porque eles valorizavam muito a filosofia, a sabedoria humana. Mas para nós, cristãos, a cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nós, a cruz é a derrota de Satanás. Para nós, a cruz é a redenção. Para nós, a cruz é a salvação. E o terceiro ponto da nossa lição: perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro subtópico: pensamento pelagianista em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista dos outros para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no nosso dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que nos conduz à salvação, porque Jesus morreu por todas elas também. E nessa lição teremos a ajuda do Espírito Santo.
Então vamos lá, ó. O pelagianismo, ele é a ilusão da autossalvação, mas a nossa salvação não vem de méritos próprios, né? A gente já sabe disso. Tem muita gente que ainda vive como esses pelagianismo, né, com os pelagianos modernos, confiam nas suas próprias ações para a salvação. Como eu falei ainda há pouco, eu não tô matando, não tô roubando, não tô enganando ninguém, não tô fazendo mal para ninguém, então tá tudo certo. Então, esse é o engano dos pelagianistas, né? Muitas pessoas, elas preferem acreditar nisso. Outro engano também é a doutrina da reencarnação, que leva muita gente ao engano, né? Muitas pessoas, elas buscam conforto nessa ideia da reencarnação por conta da facilidade de jogar a responsabilidade dos próprios atos para frente. Eu não preciso corrigir, eu não preciso ter responsabilidade, né, sobre os meus atos, porque lá na frente vai vir outro, vai encarnar e vai ter uma vida melhor que essa, vai se regenerar, vai melhorar, né? Então, essa doutrina, ela ensina que a alma, ela vai retornar em outros corpos e em outras vidas, né, sucessivas vidas, para evoluir espiritualmente. Então, essa ideia aí da reencarnação, o reencarnacionismo, né, ela faz parte do espiritismo, do hinduísmo e de algumas seitas mais modernas também que acreditam nisso. Porém, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A vida é única e irrepetível, não vai repetir. Nem sei se existe essa palavra, mas a vida é única e não vai se repetir. Depois da morte, todos nós vamos enfrentar o juízo de Deus. Salvação, ela não vem de múltiplas vidas ou de uma série de outras vidas, né? O único sacrifício perfeito de Cristo é o que traz a salvação. O que vai dizer as ciências cristãs? Elas ensinam que o pecado e as doenças são ilusão da mente e que a mente pode curar tudo. Porém, nós sabemos que o pecado não é uma ilusão, é uma realidade e é a pior realidade que existe, porque ela separa o homem de Deus, ela nos separa de Deus. Então, muitos pregam esse pensamento, aí, esse evangelho, né, do pensamento positivo, ignora o pecado, ignora a necessidade do arrependimento, acredita que a verdadeira cura, ela vem do pensamento positivo, que vem da força do pensamento, né? Mas a gente sabe que a cura vem de Cristo, ou seja, a cura da humanidade, a cura a libertação do pecado vem através da nossa fé em Cristo. E o mormonismo, que distorce, né, os mormons, né, que distorce o evangelho e ensina que Jesus e Satanás são irmãos e que todo homem pode se tornar deuses. Eles usam o livro de Mórmon como uma autoridade, assim como a Bíblia, né? Além da Bíblia, eles ainda usam o livro de Mórmon e acreditam que os homens podem se tornar deuses e que Jesus e Satanás são irmãos. E nós sabemos que a salvação não depende de nenhuma revelação adicional, não depende de nenhuma outra revelação a não ser as escrituras sagradas, a não ser a nossa única regra de fé e conduta, que é a palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. Então nós precisamos ter discernimento para identificar esses falsos evangelhos. Segundo subtópico, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parecem corretos e por isso nem examinam os fundamentos. Analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Em Oséias 4:6 está escrito assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a gente vive numa época onde a Bíblia é de acesso muito fácil. Todo mundo pode ter uma Bíblia. Pode ter uma Bíblia física, pode ter uma Bíblia no celular. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Mas muita gente não conhece a verdade sobre a Bíblia. Não conhece a verdade da Bíblia. A verdade das escrituras bíblicas. O analfabetismo bíblico não significa não saber ler, mas o não entender, não discernir e o principal, não aplicar a palavra de Deus corretamente, né? Então, isso é a falta do discernimento, a falta do entendimento bíblico abre caminho para heresia e para falsos ensinos, principalmente como o pelagianismo, que é esse ensino que prega que a salvação é pelas boas obras.
Então, a falta do conhecimento bíblico, ela tem levado muitos cristãos ao engano, que é o mesmo engano que o mundo acredita, né? E isso torna a igreja, ela fica vulnerável para falsas doutrinas. Quando a gente não conhece a palavra de Deus verdadeiramente, de forma verdadeira, a igreja fica vulnerável a esse tipo de doutrina. Até crente acaba acreditando nesses ensinos, né? Ou nesses falsos ensinos. Então tem muitos cristãos que conhecem frases de efeito, mas que não são doutrinas bíblicas e muito menos sólidos, né? Não tem nada de sólido nos ensinos, né? Não vai longe. Tem crente que acredita que Deus ajuda quem cedo madruga. É um versículo bíblico. A gente pensa que isso está na Bíblia. Então, muito crente, ele aceita ensino que parece espiritual, mas sem conferir se está nas escrituras. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que nós estamos sofrendo as consequências do analfabetismo bíblico, né? Essa falsa sensação de espiritualidade. As pessoas pensam que pela emoção, né, que a emoção é a verdade. Pensa que o sentimento, quando ela fica emocionada ali, é o poder de Deus na vida dela. Então isso facilita muito o ser humano ser enganado. Daí ele vai e aceita qualquer tipo de ensino porque não tem discernimento, vive de emoção. Na realidade, as pessoas pensam que quando sente aquela paz, aquela coisa maravilhosa, aquela emoção maravilhosa, é o poder de Deus. E na verdade, o poder de Deus, a verdade mesmo de Deus, ela confronta. Ela faz com que a gente se sinta desconfortável com os nossos atos. Então esse evangelho emocionado, né, esse emocionalismo é uma falta de profundidade espiritual. E a falta de conhecimento da palavra de Deus, ela leva a uma fé muito rasa, onde o crente, quando ele é confrontado, ele não sabe nem defender aquilo que ele acredita. Ou ele nem sabe mais o que ele acredita. Fica fácil de ser manipulado. Então a pessoa, quando ela não estuda a Bíblia, ela acredita que ser bom já é o suficiente para ser salvo. Então ainda tem pregador que ensina que Deus salva quem faz o bem. Que a pessoa que faz o bem, ela já está salva. Não ensina sobre o arrependimento, não ensina sobre a cruz de Cristo. Por essa razão é que nós precisamos estudar a Bíblia, para não sermos enganados, para não ser enganados por mensagens superficiais. Como, por exemplo, teologia da prosperidade, que ignora a necessidade da pessoa passar por um processo de maturidade espiritual e ensina que Deus quer enriquecer todo crente de forma indiscriminada, sem trabalhar o caráter da pessoa. Tem o universalismo, né, que diz que todo mundo vai ser salvo porque não existe inferno. O misticismo cristão, que mistura a prática ocultista com fé, numerologia, decreto espiritual. Por isso que a gente precisa valorizar, é necessário valorizar a leitura bíblica diária. Nós precisamos não só ouvir, mas buscar ser aquele crente bereano, que quando você ouve alguma coisa, você vai lá ver se é verdade, se realmente está escrito na palavra, se está em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos ter conhecimento profundo, parar com esse negócio de mensagem motivacional e levar a sério a palavra de Deus ou que a Bíblia nos ensina. E eu vou concluir com o texto de 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e foi um prazer servir.